Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Então, galera, é isso. É o fogo no parquinho, né? Agora, o que os caras conseguiram fazer, e o PC foi muito feliz quando ele fala que os caras estão querendo brigar com a imagem, dizer que aquele cidadão estava pressionado. Cara, se naquele lance ali, para fazer uma alusão a um jogador do Palmeiras, tivesse um Ademir da Guia, o cara ia matar a bola no peito e ia sair jogando. Ele estava livre, ele tinha dois caras do lado dele, ele tinha um campo enorme pela frente, porque não tinha pressão nem de algum jogador ali esperando uma segunda bola. Paulinho estava longe pra caramba, estava lá na intermediária. Então, assim, não tem cabimento. Os caras se atrapalharam, meteram os pés pelas mãos. E vai complicar, porque a gente não sabe agora o que vai acontecer nas próximas situações parecidas com essas aí. Foi o que o Sálvio acabou falando, a gente vai ouvir aqui o que eles falam. O Arnaldo colocou assim: ó, a explicação dos membros da comissão de arbitragem da CBF é pior que o erro da arbitragem sobre o gol anulado do Vasco. Está explicada a incompetência de determinados árbitros. Seus comandantes são piores, só resta serem demitidos do cargo. Esse foi o Arnaldo César. Deu uma espirrada aqui, galera. Esse foi o Arnaldo César Coelho. E o Salvo Espina diz o seguinte: não basta entender de regra, tem que entender de futebol. Domínio absoluto da situação, equilibrado, condições plenas para jogar uma bola que veio fraca e com distância. Podia dominar, passar ou chutar, deu azar. Chutou a bola ao jogador errado. Nova origem. VAR não atua mais. Ou seja, a partir do momento que o Richard Rios rechaçou a bola, ali acabava aquela ação e começava uma nova. Então, cara, não tem explicação o que esses caras arrumaram, não tem explicação a defesa que eles tentaram fazer. E aí a minha preocupação é a seguinte, cara, você acaba com isso perdendo a emoção do gol. Além do gol ter sido maravilhoso, um gol lindo, toda a comemoração dos jogadores, da torcida. Pô, cara, depois você anula um gol por causa de detalhes. Eu ainda discuto muito a questão do impedimento também, tá? Eu acho que o impedimento ali, ele tá muito justo, cara. Tá muito justo. Para mim, aquilo ali é a mesma linha. E o Verratti não tem nenhuma vantagem, porque o Verratti tem que andar para trás para cabecear. Porra, se ele tivesse ido para frente, mas houve uma falha do zagueiro. Então, assim, um lance muito ajustado, não merecia, de fato, ter sido anulado. E aí não é porque eu sou vascaíno, não, cara. Porque olha só o que disse o Palmeiras. Vitória importantíssima ontem sobre o Vasco. Somente no Brasil consegue se errar com o VAR. Aliás, o VAR erra. Anular o golaço do Vasco de forma errônea. Não gostamos de ser prejudicados e nem ser beneficiados. Queremos um jogo limpo e justo, mas no Brasil é difícil. Isso aí é o Estação Palmeiras. Quer dizer, os caras têm consciência de que erraram e erraram feio. Então, assim, prejudicou totalmente a partida. Temo que isso vá prejudicar o campeonato, porque a gente não sabe agora qual vai ser as decisões, qual vão ser as reações dos árbitros daqui para frente. Então, isso é preocupante. Vamos aguardar para ver o que temos aí pela frente. Aí eu coloquei aqui um detalhezinho muito interessante. CBF, Gabriel Peck tem um controle total da bola. Lembram disso? Lembram na semana do jogo com o Atlético, na semana passada? Aí tem um lance aí do Gabriel Peck sendo agarrado. Então, para a CBF, naquele lance, o Gabriel tinha o controle total da bola. Inclusive, ele conseguiu chutar, que inclusive ele conseguiu tirar do goleiro, que o puxão de camisa não o desequilibrou. Ele tinha o controle total da bola naquele lance. E a mesma CBF diz que Richard Rios não tem o controle total da bola no lance de domingo. Então, cara, esses dois lances, dito pelo mesmo Selene,
o mesmo cara, ele proferiu as duas frases. No lance do Peck, ele foi taxativo em dizer que o Peck tinha um controle total da bola. E no lance do Richard, ele foi dizer que o Richard não tinha um controle total da bola. Então, isso mata qualquer argumento, isso mata qualquer reação que venha por parte dele, porque não tem o menor sentido. São dois lances claros, vistos a olho nu, e o cara mandar uma dessa. Pelo amor de Deus, cara, não tem o menor cabimento essa situação. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês que aconteceu ontem na loja Gigante da Colina do centro do Rio de Janeiro. Um protesto pacífico. A loja Gigante da Colina do centro do Rio colocou várias mensagens de protesto contra o VAR na vitrine nessa segunda-feira. Tudo por conta do gol mal anulado ontem no meio-campo Paulinho contra o Palmeiras. Confira algumas das mensagens. Então, as mensagens são: a CBF é uma fábrica de absurdos, casa da vergonha do futebol brasileiro. A quem serve o VAR? Sempre os mesmos absurdos cometidos pelos mesmos incompetentes. Chega de absurdos, o Vasco exige respeito. Comissão de arbitragem, vergonha nacional. E ele espalhou isso pela vitrine inteira da loja. Então, achei muito interessante, muito legal o protesto. Um protesto de forma pacífica, mas para quem passava no centro da cidade, na loja Gigante Vascaíno lá do centro, viu esse protesto na vitrine. Então, eu imagino que tenha chamado bastante atenção. E aí, vamos ser sinceros, né? Todos os torcedores brasileiros hoje, eles estão a favor do Vasco nesse lance. Porque, pô, com todo mundo que eu conversei hoje, tricolor, botafoguense, até mesmo a galera do Império do Mal, cara, não teve um que quisesse dizer o contrário. Não tinha como dizer o contrário. A coisa foi muito óbvia, a coisa foi muito clara para todo mundo. Mesmo aqueles que não conhecem de regra. Porque, vamos combinar, no momento do jogo, pouquíssimas pessoas levantou essa hipótese. Né? Muito poucas pessoas. Todo mundo estava muito fixo na questão do impedimento. Mas depois dos esclarecimentos, depois que veio a público essa colocação do PC Oliveira, que aí repercutiu no Sálvio, e na Nadine, em vários outros, no Godoy, no Simon, todos. E aí a gente vê que realmente é um absurdo. Né? É um absurdo. Então não teve um adversário, um torcedor adversário que foi contra essa posição de que o gol foi mal anulado. Então a gente realmente sofreu e vai continuar sofrendo, porque eu acho que não vai parar por aí. Bom, outra notícia do dia: Brax terá reunião, teve essa terça-feira uma reunião na CBF. O gol anulado contra o Palmeiras ainda rende muito no Vasco. Diretoria vai na CBF formalizar a reclamação. Já o especialista em direito esportivo diz que o clube pode pedir anulação da partida. Parece que ontem teve um especialista que foi lá no AV News ou no AV+, no programa lá do Flávio Dias, e foi dizer que haveria possibilidade de uma anulação da partida. Gente, esquece, não tem a menor condição. Não tem a menor possibilidade. Quando foi que vocês viram isso acontecer? Primeiro, que a CBF já deu esse depoimento hoje, já fez essa colocação que eles fizeram hoje, porque eles não podem assumir o erro. Porque se o árbitro assume o erro, aí sim abre um precedente para que haja anulação da partida. Do contrário, vida que segue. Como diria Milton Leite, siga lá pelota. Não tem a menor possibilidade. Então, não entre nessas falácias, não acredite nessas colocações, nesses clickbait, porque não vai ter a menor condição. E eu tenho certeza que o Brax hoje foi lá não com essa intenção, foi com a intenção de fato, fazer uma reclamação formal, de fato, colocar para o presidente lá da comissão de arbitragem ou para o presidente da CBF que o Vasco ficou insatisfeito. Como eu disse aqui ontem, já é a quarta reclamação que o Vasco faz, então são pontos importantes que a gente vem deixando pelo caminho, por incompetência da arbitragem. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar que a gente está insatisfeito, fazer todas as colocações possíveis dentro da lei. Agora, não criar falsa ilusão de que isso vai ser anulado, porque não tem a menor condição desse jogo ser anulado. Não existe essa hipótese. Não vai ter e nunca terá, porque eles nunca vão admitir um erro. Então já teve coisas piores. Nós já perdemos campeonatos com impedimentos de mais de 1 metro. E, com puxões, o próprio Bassol, em 2011,
porra, o pênalti no Diego, o pênalti no Bernardo, e não aconteceu nada, lances claríssimos. Então, não vamos entrar nessa, porque não vai acontecer absolutamente nada nessa reunião hoje. Com certeza não aconteceu nada, foi só uma reclamação formal e ponto. Bom, galera, ficamos por aqui com o vídeo de hoje e espero que você se inscreva no canal, que você marque o seu sininho de notificações, dê seu like, comente e nos acompanhe nas lives que acontecem todo domingo na Domigueira do podcast Cruz Maltino. Você vai lá no canal, se inscreva, eu estou lá todo domingo às 8 horas da noite e na segunda ao meio-dia e às 6 da tarde na Live Raiz. Eles têm lives toda semana, meio-dia e 6 da tarde. Eu participo sempre aos domingos e às segundas-feiras. Então conto com a presença de vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.